Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Oliveira, professora de língua portuguesa. Hoje, o nosso papo vai ser sobre vozes verbais. Vamos lá aprender um pouquinho? Bom, são três as vozes verbais. A voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação do verbo. A voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação verbal. E a voz reflexiva, que é quando ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Nós vamos começar a falar da voz ativa. Observem esse exemplo. A criança quebrou o copo. O verbo da frase é quebrou. Quem quebrou o copo? A criança. O sujeito da frase, a criança. Quem praticou a ação de quebrar o copo? A criança. Então, quem praticou a ação de quebrar o copo foi a criança, que é o sujeito simples da oração. Logo, nós vamos dizer que ele é o sujeito agente, porque ele agiu, ele que praticou a ação. Então, sujeito agente, voz ativa. Todas as vezes que eu tiver um sujeito agente, que é aquele que pratica a ação do verbo, eu tenho a voz ativa. Ao contrário da voz ativa, é a voz passiva. Por que o contrário? Porque, como a voz ativa é quando o sujeito age, na voz passiva ele sofre a ação. Como assim ele sofre a ação? Olha essa frase. O copo foi quebrado pela criança. Nessa frase, o copo foi quebrado pela criança, o verbo é foi quebrado. É uma locução verbal, né? Então, foi quebrado é o verbo. Quem foi quebrado? O copo foi quebrado. Então, o copo é o sujeito. Mas quem praticou a ação de quebrar? O copo foi quebrado pela criança. Bom, quem quebrou foi a criança. A criança que quebrou. Então, não foi o sujeito que praticou a ação. Nesse caso, o sujeito sofreu a ação de ser quebrado. Então, eu vou chamar de sujeito paciente. Então, é um sujeito paciente que é característico da voz passiva. Todas as vezes que eu tiver um sujeito paciente, eu tenho uma voz passiva. Prestem atenção numa coisa. Quem praticou a ação do verbo aqui, quem praticou a ação de quebrar, foi a criança. Então, pela criança, vai receber o nome de agente da passiva. Por que agente da passiva? Porque ele age na voz passiva. Por isso, ele é o agente da passiva. Na voz ativa, eu tenho o sujeito agente, é o sujeito que age. Na voz passiva, o sujeito não age, ele sofre. Mas tem alguém que age. Nessa frase aqui, é a criança. Então, pela criança, agente da passiva. Anota aí para não esquecer, hein? A terceira voz é a voz reflexiva. Como eu já falei, é onde o sujeito sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. Olha aqui o exemplo. A criança machucou-se. Qual é o verbo? Machucou. Quem machucou? A criança machucou. Então, a criança praticou a ação de machucar, certo? Então, a criança machucou, ela praticou a ação de machucar. Então, é um sujeito agente. Muito bem. Só que a criança machucou quem? A criança machucou a ela mesma. A criança machucou a criança. Então, ela também sofreu a ação de ser machucada. Ela machucou, mas ela também foi machucada. Então, ela sofreu e ela praticou. Nesse caso, o se refere-se à criança. Então, o se é para a gente não repetir a criança. É um objeto direto. A criança, então, vai ser o sujeito agente e
paciente. Toda vez que eu tiver um sujeito que age e que sofre a ação, eu tenho a voz reflexiva, ok? Uma característica da voz reflexiva é o pronome se, quando ele refere-se ao próprio sujeito, ok? Então, a criança machucou-se. Então, a criança machucou a criança, a ela mesma. Então, reflexiva. Ela praticou e ela sofreu. Preste atenção numa coisinha aqui. Quando eu falo, eu penteei meu cabelo. Quando eu falo, eu penteei o meu cabelo, é voz ativa, tá, gente? Por que voz ativa? Eu penteei. Sujeito agente, eu estou praticando a ação de pentear. E quem está sofrendo a ação? O meu cabelo. Nesse caso, mesmo o cabelo sendo meu, quem sofre a ação de ser penteado não sou eu, é o meu cabelo. Então, voz reflexiva, eu tenho que ter o pronome se. E esse pronome se, ele tem que se referir ao sujeito, como está nesse exemplo. A criança machucou-se. É como se eu falasse, a criança machucou a criança. Tudo bem? Vamos voltar um pouquinho na voz passiva? Eu tenho dois tipos de voz passiva. A primeira é a voz passiva analítica. A segunda é a voz passiva sintética. E qual é a diferença entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética? Bom, olhem a frase. Os alunos foram premiados. O verbo foram premiados. Quem foram premiados? Os alunos. Então, aqui eu tenho o sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito, ele sofre a ação de ser premiado. Ele não pratica a ação de premiar, ele sofre a ação. Então, é um sujeito paciente. Na voz passiva analítica, eu tenho o sujeito paciente, eu tenho o verbo, que vai ser uma locução verbal, e eu tenho, ou não, não é obrigatório, o agente da passiva. Lembram daquela frase? O copo foi quebrado pela criança? Então, eu posso ter ou não ter o agente da passiva. Isso é a voz passiva analítica. Então, para ser voz passiva analítica, eu tenho que ter um sujeito paciente e uma locução verbal. Na voz passiva sintética, eu tenho uma estrutura um pouquinho diferente. Premiaram-se os alunos. Nesse caso aqui, o verbo é premiaram. Prestem atenção em uma coisa. Esse verbo, ele vai ser verbo transitivo direto, como é o caso. Ele vai ter pronome se, e aí os alunos vai ser o sujeito. Lembram quando a gente trabalhou sujeito indeterminado? Que a gente falou assim, olha, o verbo, ele pode ser verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, mais a partícula se. Nesse caso aqui, quando eu tenho o verbo transitivo direto, só verbo transitivo direto. Então, quando eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome se, o sujeito está na frase. Premiaram-se os alunos. E o sujeito também é paciente. Observem que eu quero dizer a mesma coisa nas duas frases. Eu só mudei a estrutura. Para eu ter certeza de que se trata de uma voz passiva sintética e não de um sujeito indeterminado, eu vou trocar essa frase. Eu vou tentar trocar a voz passiva sintética e colocá-la na voz passiva analítica. Por exemplo, quando eu falo vendem-se casas. Vendem-se
Vende. Quem vende, vende alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser. Vendem-se casas. Vamos tentar trocar? Casas são vendidas. Opa, consegui. Voz passiva sintética, certo? Quando eu não tenho uma voz passiva sintética, eu não consigo trocar. Precisa-se de empregados. Empregados são precisados? Não, não existe isso. Não tem como. Então, eu só consigo transformar em voz passiva analítica quando eu tenho o verbo transitivo direto, mais o pronome ser, e que eu tenho um sujeito paciente, ok? Olha aqui as principais características da voz passiva sintética e do sujeito indeterminado para que vocês não se confundam. Na voz passiva sintética, o verbo ele é transitivo direto. Na voz passiva sintética, o sujeito está explícito, ou seja, ele está escrito ali na frase. O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo permanece no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também vai para o plural. Como no exemplo, vendem-se casas, tá? Casas no plural, verbo também no plural. O pronome se, ele é apassivador, ou seja, ele torna a voz passiva. É possível passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Por exemplo, doaram-se presentes às crianças. Presentes foram doados às crianças. Então, o sujeito, nesse caso, é presentes, certo? Agora, o sujeito indeterminado. Ele não possui um verbo transitivo direto. Ele pode ter qualquer um. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Ele pode ter verbo de ligação ou verbo intransitivo. Mas nunca, anotem no caderno de vocês, grifem, passem, marcar texto, circulem. Nunca um verbo transitivo direto. O sujeito, ele não pode ser identificado. A gente sabe que ele está ali, mas a gente não consegue identificá-lo. Olha, diferente da voz passiva, hein? O verbo estará sempre, sempre. Grifem também esse sempre. O verbo estará sempre na terceira pessoa do singular. Ele não vai concordar com o sujeito. Até porque o sujeito é indeterminado, né? A gente não sabe quem é, se o sujeito está no singular, está no plural, a gente não sabe. A transformação para a voz passiva analítica é impossível. Por exemplo, trata-se de uma situação delicada. Aqui o verbo tratar não é de cuidar. Não tem como eu passar essa frase para a voz passiva analítica. Não tem como, eu não consigo. Trabalha-se exageradamente hoje. Também não consigo, eu não sei dizer quem trabalha. Então, trabalha. Não sei. Quem trabalha? Não sei dizer. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Esse quadrinho aqui, ó, ele é muito importante, tá? Não esqueçam dele, tá bom? Não esqueçam que durante a semana, no aplicativo da escola, no site da escola, a gente vai publicar atividades a respeito desse assunto, acerca desse assunto, para que vocês pratiquem e para que vocês fiquem, ó, 100% mesmo estando em casa, certo? Então, ó, fiquem com Deus, um beijo, estou morrendo de saudade e que a gente retorne em breve para nossa sala de aula. Tchau, tchau, galera!